Só um minutinho que eu já vou começar aqui a transição dos slides. Vamos lá. A nossa agenda vai começar com uma breve abertura que eu vou fazer, explicando um pouco aí do evento da Smart, né, que é a parceira Microsoft. A gente vai ter uma visão 360 graus aí, voltada para o Customer Insights, né, que vai ser a Lili Moreira que vai fazer a apresentação. Vamos ter aí uns 15 minutos para falar de Dynamics 365 Customer Insights, que vai ser a Daniela Pochkavski, tá? E uma demonstração prática aí do Dynamics 365, que vai ser feita pelo nosso consultor, o Felipe Chicuja. Tá? Então, a gente tem um cronograma aí de aproximadamente 1 hora para fazer essa apresentação. Vamos deixar aí 5 minutos para o final do evento para esclarecer dúvidas, né, em relação ao que vai ser apresentado. Né? E é importante salientar que esse evento ele vai ser gravado, né? Então, conforme a lei de LGPD, a gente sempre faz esse comunicado, caso alguém tenha alguma restrição em ter a sua imagem gravada, ou a gente sempre comunica isso, tá? Fique à vontade para continuar. Só um minutinho. Oi, Luiz, agora é com a gente? Só para entender, você vai apresentar. Sim, só um minutinho que tive um problema aqui com o slide, peraí. Então, primeiramente, falar um pouquinho aí da Smart Consulting. Tá? A Smart está há 18 anos atuando no mercado, focado exclusivamente na plataforma Microsoft. Somos parceiros Gold da Microsoft, focados em Cloud Business Solutions, gestão de projetos com Project e Portfolio Management, Enterprise Resource Planning, Data Analytics e Application Development. Temos aí 18 anos de experiência, aproximadamente 500 projetos já entregues, pouco mais aí de 1 milhão de horas em projetos, e temos uma estrutura aí de 70 consultores atuando aí em projetos, de colaboradores. Tá? Alguns clientes nossos, né, no segmento aqui educacional, nós temos aqui a Laureate, tá? E agora eu vou passar vocês para... temos a GV, Fundação Getúlio Vargas, tá? E agora eu vou passar vocês aí para a Aline, da Microsoft. Boa tarde, pessoal. Agradeço a participação de todos aqui. A gente fez um primeiro evento em parceria com o nosso super parceiro aqui, a Smart, para testar o modelo, né, ver como é que seria aqui a presença de todos vocês, se a gente consegue fazer uma apresentação bem interativa. Então, por favor, assim, qualquer pergunta, coloquem no chat e nosso time vai dando suporte. Quem estiver apresentando, às vezes não consegue olhar, mas aí o time de apoio aqui vai dando resposta para vocês nos temas, tá? A gente quer fazer mais eventos como esse, que para a gente é super interessante fazer com que vocês conheçam mais sobre as nossas plataformas, né? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela para a gente começar. Vamos lá. Como eu vou estar no modo apresentação, então se tiver alguma pergunta, vocês fiquem à vontade, tirem no mudo, a gente fica à disposição, tá bom? Então, para me apresentar primeiro, meu nome é Aline Moreira, eu sou especialista das nossas soluções de Business Applications, né, de aplicações de negócios aqui na Microsoft, que permeiam aí todo o nosso Dynamics, com soluções de aplicações de negócios prontas, e também a nossa Power Platform, que é a nossa plataforma líder de mercado em no-low code, ajudando aí a criar especificações de negócio para vocês, ajudando em automatizações de processos, workflows,
chatbots, enfim, a gente tem um universo muito grande aí dentro de Business Applications, que a minha parceira técnica, né, minha parte técnica, a Dani, vai apresentar para vocês aqui um pouquinho na sequência da mesma apresentação aqui que a gente vai fazer em conjunto, tá? Então, vamos lá, assim, eu atendo educação aqui na Microsoft há 2 anos e 8 meses, mas estou há 15 anos no mercado de tecnologia, passei por outras empresas concorrentes, né, até chegar aqui na Microsoft e atendendo, na maioria desse tempo, educação. Então, eu conheço muito do mundo de vocês, das particularidades. Quando a gente fala de desafios de negócio, a gente está falando de um mundo que, aqui na Microsoft, o setor de educação ele engloba empresas, instituições do setor público e do setor privado. Então, a gente tem empresas aqui, possivelmente do setor público, hoje do setor privado, empresas que trabalham diretamente com o aluno. Então, quando a gente fala, né, e muitas vezes o nosso discurso vai para a ponta, vai para o aluno, como aqui colocar o aluno na direção certa, mas também ele engloba empresas que tratam do B2B, ou seja, empresas que tratam com parceiros, né? Então, a gente tem muitas federações que têm esse tipo de negócio, né? Então, tratativa de empresa a empresa. E como que a gente pode apoiar vocês nos desafios comuns do setor, né? Falando de uma forma geral, o que a gente enxerga muito, né? Então, primeiro, quando a gente fala de colocar o aluno na direção certa, de gerar engajamento com esse aluno, garantir que aquele aluno ele começa, né, com a gente num setor, num ensino básico e depois ele evolui com a gente, né? Tem empresas, instituições que começam aí desde a educação básica e vão até toda a parte de especialização com mestrado. Então, como é que a gente faz com que esse aluno participe aí de toda a jornada? Ou quando a gente fala de algumas instituições que estão trabalhando especificamente com a parte de ensino superior ou de cursos, né? Que é o caso de um SESI Senai, por exemplo. Então, como é que eu direciono esse aluno para quando ele acabar esse curso, para ele continuar se graduando com a gente, fazendo mais, né? Como é que eu dou o acompanhamento para isso, né? Então, é muito importante que a gente ajude vocês também a fazer o alinhamento das ações dos times internos, ou seja, tanto um time de atração quanto um time de atendimento ao aluno, atendimento às empresas, estejam vendo o mesmo tipo de informação, o mesmo nível de informação, entender com profundidade esse aluno, esse cliente, esse parceiro, para que vocês consigam fazer a melhor abordagem e com base, né, por trás de tudo isso, como que a gente ajuda vocês a remover obstáculos de enriquecimento de dados? Né? Então, como é que a gente sai de um patamar de conseguir gerar uma visão 360 a princípio e com essa visão 360 começar a gerar insights que vão trazer ações de negócios com uma melhor decisão, com uma melhor tomada de decisão, né? Ou seja, você vai fazer uma ação de marketing, vai fazer um atendimento melhor direcionado, porque você tem base de conhecimento para trabalhar em cima, né? E eu imagino que, assim como vocês da indústria de educação, outras indústrias também sofrem do mesmo desafio, né? Assim, como que as instituições vêm consolidando os dados de vários sistemas? Então, se eu perguntar para vocês hoje, quando vocês precisam encontrar a informação de um aluno de vocês ou de um cliente de vocês, quantos sistemas vocês precisam acessar? Normalmente é um CRM, é um RP, é um sistema de catraca, é um sistema de, né, controle de falta de acessos, às vezes são PDFs com informações. Então, assim, como é que a gente conecta todos esses dados? Porque quando a gente fala de visão 360, pessoal, não é simplesmente olhar para a visão que você tem no CRM, não. Você precisa englobar todo o resto para que, de fato, você conheça o seu aluno, o seu cliente, conheça as perspectivas financeiras dele, as perspectivas comportamentais, né, desse aluno, desse cliente de vocês. E a gente sabe que tanto os nossos alunos quanto os nossos clientes possuem múltiplas jornadas. O que significa isso, né? Então, eu posso ter aqui uma jornada que se começa pela web, e aí um aluno ele entra na web, ele pesquisa ali sobre um curso no Senac, por exemplo, e aí ele, enfim, depois ele vai para a rede social para ver o que estão falando no Instagram, no LinkedIn, aí ele faz a sua escolha, ele volta para avaliar, então ele vai, né, num Senac, por exemplo, para conhecer, para ver se é isso que ele quer fazer, ou ele vai numa outro tipo de instituição,
ele volta para a rede social, ele participa de uma campanha, já que ele conheceu a instituição, então ele entra numa base ali de marketing, de campanha dessa instituição, então ele passa a receber conteúdo, ele clica, ele entra, né? Então, até que de fato esse lead ele vire para a gente aí um aluno dentro da instituição, ou vire um cliente, né? Ou esse lead vire um cliente, né? Então, a gente sabe aqui das diferentes tipos de jornada, como eu acabei de comentar com vocês, né? E essas jornadas podem ser distintas a depender das pessoas, né? E o que a gente faz com o alto volume? Peraí, deixa eu voltar. Opa, acabei passando sem querer. E isso a gente sabe que gera uma quantidade gigante, né, de dados e dados segmentados em múltiplos sistemas, como, por exemplo, dados on-premise, que muitas vezes estão nos legados de vocês, dados de aplicações de negócios, como eu comentei no CRM, um RP, diferentes aplicações de negócio, dados que são gerados em comunicação e colaboração, como, por exemplo, o WhatsApp, né? Então, vocês utilizam hoje do WhatsApp, por exemplo, para ser uma plataforma de negócios de vocês, de fato, vocês conseguem dar tração nesse tipo de atendimento através de chatbot, enfim, e todo um comportamento digital também que acontece. Então, esses dados segmentados, né, eles geram um alto volume. E como tratar esse alto volume de dados? Então, aqui, exemplo de algumas plataformas, né, nossas plataformas concorrentes, inclusive, que é o universo que vocês têm. A gente, de forma alguma, a gente entra falando assim, puxa, muda o que você já tem hoje. Não, vamos fazer o melhor com o que você, cliente Microsoft, já tem hoje dentro de casa. O que a gente pode integrar, que pode ajudá-los a criar essa visão 360 do aluno do cliente que a gente tanto fala, né? Então, a gente sabe que o status atual aí da maioria dos nossos clientes é dados de alunos ou clientes segmentados, entendimento de jornadas e segmentações muito parciais, né? Estratégias de machine learning, de recomendações muito localizadas ainda por essa dificuldade em ter uma visão holística dos dados, né? E essas dificuldades, o que elas geram, né? Uma dificuldade aí em oferecer a mensagem correta no canal correto, no tempo correto, né? Então, assim, a gente está de fato comunicando com esse aluno, com esse cliente que está antenado, que está nas redes sociais, que está no WhatsApp, qual o melhor horário para contatar esse cara, qual é a melhor ação que eu vou ter, né? Todos esses tipos de ações precisam ser tomados com base numa análise de inteligência, né? Como é que eu consigo reduzir custos e realizar ações de cross-sell, de upsell, ou seja, como é que eu consigo vender mais? Como é que eu consigo aumentar minha receita, né? Como é que eu consigo analisar e evitar o churn, ou seja, como é que eu consigo analisar e evitar a evasão de alunos, a evasão de clientes nossos aqui? Isso trazendo um alto retorno para a instituição, diminuindo a taxa de churn, aumentando a propensão de compra, né? Além de outros segmentos. Bom, para finalizar o meu discurso aqui, eu queria trazer um pouco dessa visão dentro da jornada do estudante. E aqui, quem trata com o cliente, por favor, entenda também que isso é possivelmente, né, de se visualizar para os clientes de vocês. Né? Aqui a gente está trazendo um foco no aluno, mas a gente pode ter esses dois tipos de visão. Então, assim, o que a gente vai tratar hoje é a visão 360, que ela é o começo, ela é o fim de toda a jornada que a gente tem do cliente e do aluno, e ela, na verdade, ela permeia, né? Essa visão 360, ela precisa permear toda a jornada, porque eu só vou conseguir ter uma segmentação correta, uma atração, uma conversão efetiva, se eu, de fato, conseguir ter uma visão holística dos meus leads. Né? A partir do momento que esse lead, ou seja, que esse candidato vira um aluno ou que ele vira um cliente, eu só vou conseguir ser efetivo no meu engajamento se eu de fato tiver uma visão 360 que me ajude a ter indicações, recomendações das melhores ações, né? Seja uma ação de venda, seja uma ação de fidelização, uma ação de um melhor suporte em um atendimento para esse aluno, para esse cliente, né? Então é isso. Eu vou passar a bola agora para a Dani, para minha colega aqui, que vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor sobre qual é a forma que a Microsoft tem para tratar esses desafios que eu comentei agora no começo com vocês, né? Então, ela vai entrar aqui na plataforma Microsoft e nas nossas soluções até chegar no nosso Customer Insights, que é o foco da apresentação aqui hoje para vocês. Obrigada, Aline. Obrigada a todos pela presença.
O que eu vou contar aqui para vocês é a cereja do nosso bolo, digamos assim, né, que a gente trata, que é o Customer Insights. Ele está conectado com a nossa plataforma, que tem o Dataverse, o Power Platform, que não vou entrar nisso. Então, esses dados, eles estão disponibilizados e já integrados automaticamente com a plataforma do Dynamics. Só que também esses dados e o Customer Insights estará ou pode estar integrado a qualquer plataforma que vocês tiverem. Não é uma dependência utilizar absolutamente as três plataformas, né? Pode passar, Aline, porque eu acho que é mais fácil explicar já na seguinte, né? O que é o Customer Insights. Então, assim, o que a gente tem que ter em mente, né? Que é o que a Aline falou. A gente precisa transformar os nossos produtos, a gente precisa engajar os nossos clientes, a gente precisa otimizar operações, empoderar equipes. E como que a gente faz isso? Através dos dados que a gente tem desses clientes. Se a gente não consegue trabalhar os dados, a gente não consegue tirar os insights desses dados para isso virar ação, a gente está perdendo tempo no mercado. A gente não consegue criar soluções específicas, a gente não consegue otimizar as operações, ter só informação sem saber utilizá-la e gerar insights dessa informação não faz a gente ser competitivo, né? Então, o Customer Insights, ele vem, pode passar, justamente para isso, né? Ele é uma plataforma de informação do cliente, que ele está conectado com dados que podem vir do Dynamics, pode vir do Dataverse, mas também podem vir de qualquer outra aplicação. Depois eu explico isso corretamente. E aí, esses dados, eles podem ser utilizados dentro da plataforma do Dynamics em vários módulos, né? Então, a gente está falando do módulo de vendas, de finanças, operações, e-commerce, atendimento, marketing. Então, vocês que já têm a plataforma do Dynamics e já utilizam algum módulo, essa integração ela já é nativa. Então, esses dados, eles permeiam todas essas aplicações sem a necessidade de nenhuma integração, tá? Mas também podem ser consumidos por outras aplicações externas, porque é o que a Aline falou. A Microsoft, ela de forma alguma exige que vocês utilizem todo o cenário Microsoft. A gente sabe que a realidade não é essa. E, inclusive, a Microsoft se diferencia das outras, dos outros competidores, porque é a solução mais agnóstica que existe. A gente fala assim, tá tudo bem você ter outro sistema, tá tudo bem você ter outra base de dados, a gente vai se encaixar com o que você tiver. Tanto o Customer Insights quanto essa outra parte aqui de baixo, o Power Platform, né? Que é, o que eu faço com esses dados? Uma vez que eu tenho ele, já tenho uma inteligência e eu consigo ter um insight, eu preciso utilizar. Utilizar onde? Em relatórios, eu preciso poder criar fluxos de automação de processos, ou disponibilizar esses dados numa aplicação para o cliente, uma aplicação interna, utilizar num chatbot, inteligência artificial. Então, assim, é absolutamente o core de todas as ações que a gente pode fazer com este cliente, tá? Estando no cenário Microsoft é muito mais fácil, porque a gente habilita tudo isso muito mais rápido e utiliza todo o potencial, mas não é necessário ter absolutamente tudo da Microsoft, tá? O Customer Insights, ele é uma base apartada que você pode consumir e a gente pode integrar com qualquer outro sistema. Pode passar. Então, assim, imaginem que, como a Aline mesmo comentou, né, existem várias bases de dados, e eu não estou só falando de sistemas legados, né, assim, eu tenho o meu RP, eu tenho o meu Dynamics, a gente pode estar falando, por exemplo, de uma página, uma navegação numa página externa web, que nem sequer fui eu que desenvolvi, né, vocês que desenvolveram, mas vocês, por acaso, podem ter acesso a essa... Vocês podem voltar a compartilhar? Desculpa, a essa base de dados, ou, por exemplo, o e-commerce, eu tenho dados de marketing, eu tenho dados de redes sociais, ou eu tenho dados de campanhas, ou de leads, ou qualquer outra coisa que eu tenho de uma forma desestruturada no Excel. Independente de onde estejam esses dados, eles são conectados no Customer Insights de uma forma super fácil e a partir de configuração, porque a gente tem mais de 700 conectores criados já para facilitar essa integração, tá? Então, é simplesmente aí o Felipe vai mostrar como é que faz isso para vocês verem a simplicidade. Então, a gente tem vários conectores, a gente traz esses dados, eles não precisam estar estruturados,
E aí, o que a gente faz? A gente começa a fazer a criar um perfil único do cliente, tá? Sem a necessidade necessariamente de estruturar esse dado em tabelas relacionadas e tudo. Ele é um data lake, os dados vão estar lá no Azure. E aí, o que a gente começa a fazer é relacionar uma informação com a outra. Então, supondo que vocês tenham dados de compras de e-commerce do cliente e tenham o cliente também cadastrado no RP e o cliente no CRM. Então, vocês vão começar a falar para o sistema, olha, esse ID que está no CRM é o mesmo ID que está no e-commerce, é o mesmo ID que está nesse outro lugar. Então, o sistema ali vai entender de quem faz parte cada informação. Vocês vão escolher exatamente que informação vocês querem ter no perfil desse cliente, tá? Fazer a combinação, mapeamento, correlação. Pode enriquecer essa base de dados com informações de terceiros. Por exemplo, a gente tem a integração com o Microsoft Graphs, que se vocês quiserem conectar todas as informações, como, por exemplo, o que os clientes estão buscando na internet, do que eles mais falam nos e-mails, quais são as marcas preferidas, quais são as escolas preferidas, qualquer informação que o cliente tenha buscado no contexto Microsoft, aqui tem toda a questão de anonimato da informação, proteção de dados, mas ele consegue dizer, falar assim, olha, uma cliente parecida com a Daniela costuma gostar dessas marcas e costuma falar desses produtos, costuma ter esse tipo de interesses, né? Então, a gente pode enriquecer isso com dados que não são de vocês, que são de sistemas externos. Fazemos toda essa combinação, criamos esse perfil unificado. Então, assim, quem é o cliente no final de toda essa ingestão de dados? Que informações demográficas, comportamentais, transacionais fazem parte desse cliente. Então, aqui a gente começa já a partir dessa unificação, a conseguir gerar insights a partir de inteligência artificial e todo o modelo que a gente tem. Então, assim, qual é a probabilidade de churn? Qual é a melhor opção de compra para esse cliente com base em tudo que ele comprou e clientes parecidos compraram? Então, tem todo algoritmos de inteligência artificial já criados, modelos preditivos da Microsoft que pode ser utilizado como próxima melhor ação, próxima melhor oferta, NBO, NBA, churn, CLV, Customer Life Cycle Time. Só que se vocês tiverem um modelo de vocês podem criar este modelo ou conectar com o modelo já existente, tá? Pode voltar só um pouquinho? Ainda não. E aí, uma vez que eu tenho todos esses insights criados, o que eu faço com essa informação? A melhor compra da Daniela é essa? Ou a probabilidade de churn é essa? Ou o total que ela gastou? Ou o nível de satisfação em geral que ela tem é esse? O que eu faço com essa informação? Então, eu conecto essa informação com a minha ponta. Minha ponta não é o Dynamics. É SAP, é Oracle, não tem problema. Esse card, ele é conectado com a ponta, ele é consumido pelo sistema que vocês tiverem. Se for Microsoft, ele vai estar conectado nos módulos que vocês utilizam. Marketing, para gerar segmentação de clientes, fazer campanhas real-time. Na parte de atendimento, quando esse cliente telefonar, eu já tenho esse card unificado. Na parte de vendas, enfim, em absolutamente todos os módulos que vocês tiverem. E também com toda a parte de otimização de processos que a gente tem para criar dashboards ou para criar automações dentro do sistema, nos baseando nessa informação, tá? Então, por exemplo, para os alunos que têm probabilidade de repetir de ano, eu quero fazer uma campanha específica ou eu quero gerar uma marcação no meu Dynamics para que o pessoal esteja atento a eles, ou ele tem um desconto específico, ou toda vez que um aluno faltar mais de X vezes, ou comprar um livro, ou seja, uma ação específica, entrar na minha página web, eu quero mandar uma comunicação, eu quero passar uma atividade, criar uma atividade para alguém fazer algo. Então, assim, eu posso utilizar todas essas informações de comportamento
e transações e esses dados consolidados para gerar ações, tá? Que é esse que é o mais importante, o que a gente faz com isso, né? E aí eu tô tendo toda essa visão unificada sem a necessidade de integração. E aí vocês vão ver hoje na apresentação do Felipe que é extremamente fácil e simples criar essa visão 360, tá? Isso. Então, assim, são as três coisas. Eu tenho os dados, mas os dados estão em diferentes lugares, que é a dor de grandes empresas. Eu não sei como consolidar, eu não tenho um lugar para colocar, as integrações são custosas. Aqui a gente está falando de CDP, não precisa dos dados estruturados, a gente joga tudo lá, relaciona uma coisa com a outra de uma forma muito fácil e eu consigo ter essa leitura de tudo que está acontecendo com o meu cliente, mesmo que sejam dados que não estejam no nosso controle, né, no sistema de vocês. E aí eu gero os insights, que tem a parte de inteligência artificial, modelos preditivos, KPIs, métricas que eu crio, que façam sentido para mim, e aí eu gero essas ações que são de marketing, de vendas, ou talvez para melhorar um atendimento ou gerar automação de algum processo, tá? Então, o Customer Insights, em geral, ele abarca esses três temas, né? E aí, pessoal, assim, não quero mais me delongar, porque o mais importante é a apresentação. Felipe, passo a palavra para você. Boa apresentação e eu espero que vocês gostem bastante aí da demonstração que a gente tem preparado. Obrigado, Aline. Obrigado, Dani. Boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Estão me ouvindo certinho? Sim. Legal. Deixa eu ver aqui. Já está compartilhando minha tela? Está compartilhando, pessoal? Só para Sim. avisar. Sim, Felipe. Tá sim. Legal. Bom, antes de iniciar direto na ferramenta, né, eu quero passar uma régua aqui só para mostrar o case do que a gente vai ver hoje. Aqui na Smart a gente criou a Smart Edu, é uma empresa fictícia, né, da empresa do ramo de educação, e ela gerencia 3 escolas do ensino médio no Brasil, situadas nas grandes capitais aí, né, São Paulo, Minas e Pernambuco. Referente aos dados, né, dados demográficos simples, né, a gente vai ver mais no detalhe, mas são 3 polos, 1.500 alunos, basicamente tem uma média de 500 alunos por polo. As fontes de dados, né, então eu tenho um sistema escolar, que pode ser um RP, um CRM, eu tenho um sistema web, que ele é apartado, eu não tenho acesso direto às informações, né, não faz parte da mesma corporação, o sistema financeiro e o sistema de helpdesk. E quais são os desafios, né? Primeiro de todos, as informações estão descentralizadas, né? Então, eu tenho informação do meu aluno nos 4 sistemas distintos, e aí sempre que eu preciso fazer um acesso, eu vou recorrer a cada sistema, né? Eles não estão integrados. Tem essa dificuldade em consolidar os dados estratégicos, né, para tomada de decisão voltada para os alunos, mas de uma maneira consolidada. Os KPIs também, né, eles estão em cada sistema. Tem a dificuldade de segmentar as campanhas, né, então eu olho como separados os sistemas, então eu não tenho uma segmentação em conjunto mirando os 4 sistemas, né? E também não é automatizado. As estatísticas elaboradas que a gente tem de uma forma manual, né? Eu faço acesso ao Excel para fazer uma segmentação dos meus alunos, porém aquilo se perde, né? Só aquela é uma extração de um Excel e eu não tenho um controle se aquela campanha foi bem sucedida ou não, eu não consigo traquear ao longo do tempo e não está amarrado em um sistema único, né? E aí por isso que o Customer Insight ele vem sanar todos esses desafios. Eu montei aqui o organograma dos sistemas, né? Então eu tenho a Smart Edu, os sistemas que gerenciam aí cada escola, cada polo, né? Um sistema apartado aqui responsável só
pelos conteúdos web dos alunos. E dentro dos sistemas a gente tem o sistema escolar, o sistema financeiro e o helpdesk, tá? Só para a gente alinhar, que agora eu vou direto para a ferramenta. Deixa eu parar minha apresentação e vou abrir aqui o Customer Insights. Bom, essa é a tela de início do Customer Insights, né? A gente faz o acesso aí a um link web e eu já tenho acesso à própria ferramenta, tá? Só dando uma passada geral, então eu tenho aqui o início, todos os cards, né, que foram já criados, a gente vai entrar no detalhe de cada um. A parte dos clientes, né, eu tenho clientes únicos e a visão 360 de cada cliente em cada card, eu tenho todas as informações deles consolidadas. Tenho segmentações, medidas, a parte de inteligência artificial, né? Tanto as previsões que já são modelos prontos que a Microsoft disponibiliza, né? Quanto também modelos personalizados. Então, é possível eu entrar ali no Azure Machine Learning, criar um modelo personalizado para o meu sistema e incluir aqui, né? A parte de dados, aqui embaixo, deixa eu fechar aqui inteligência. Dados, eu tenho fonte de dados, unificação, enriquecimento, atividades, relacionamento, exportação. Só para dar um overview da plataforma, tá? Agora, eu vou começar do início, que é a primeira dor, né? Como que eu unifico todos esses meus sistemas. Então, aqui em fonte de dados, eu já tenho carregado, tá? Eu não vou carregar novamente, mas eu vou mostrar como é fácil fazer essa criação. Já tenho todas as minhas fontes de dados, né? Analytics que vem da web, financeiro, ou helpdesk, sistema escolar. E aí, ó, a parte de adicionar uma nova fonte, ela pode vir de um Data Lake, ela pode vir do Azure Synapse. Ops. Só estão me ouvindo? Sim? Ah, tá. É que eu vi um barulho de desligando a chamada. Pode vir do Dataverse e também com o Power Query, né? Eu vou colocar uma fonte de demonstração, né? Aqui no Power Query, ele vai habilitar para a gente aqui, ó, as conexões nativas para vários sistemas, tá? Então, não somente da própria Microsoft, mas como de outros, tá? Então, tem sistemas de arquivos, bancos de dados distintos, própria Power Platform, dados provenientes da Azure, serviços online, né? Google Analytics, Salesforce e outros também, né? Conexões mais personalizadas, né? De acesso a banco de dados ou até mesmo APIs provindas da web, né? Então, a facilidade é clicar na conexão do seu sistema e já incluir aqui como uma fonte de dados, tá? Feito isso, né? Eu vou para a parte de unificar, que é onde a gente cria mesmo o perfil único do aluno, tá? A gente vai selecionar de onde vem a tabela de alunos entre distintos sistemas, né? E aí é aqui que a gente vai falar, o ID do aluno que está no sistema de financeiro é o mesmo ID que está no sistema helpdesk. Ou aqui no caso, né, eu tenho uma tabela de alunos que vem do nosso sistema educacional e uma tabela de alunos que vem do sistema web que eu não tenho acesso, e não é um ID único, não precisa ser necessariamente um ID. Tá? Aqui no caso eu vou relacionar com um e-mail. Então, o e-mail que o aluno acessa o sistema web, eu vou relacionar no e-mail que eu tenho na minha base de alunos. Tá? Dentro desse processo, eu posso também tirar os registros duplicados, né, com regras. E aqui nas condições de correspondências que eu vou falar, né? Qual é a regra que eu vou usar para vincular um aluno que está em uma tabela de alunos na outra tabela de Web Access, por exemplo? Eu estou usando o e-mail dele, tá?
E aqui já começa praticamente a primeira inteligência aí, né? No caso, como eu não tenho uma chave muito forte, eu estou usando um e-mail. E aí eu consigo dar precisão nessa minha correspondência, né? Pode ser nome, nome e sobrenome, eu poderia colocar outros atributos aqui também para fortificar essa correspondência de sistemas, né? A gente pode visualizar aqui, ó, que ele encontrou correspondência. Só que aí, olha, eu vou olhar na tabela, vejam que ele dá um score para mim, né? Ele fala, ó, eu vi o e-mail do aluno em um sistema, tá dessa forma, e no meu sistema aqui tá um pouco diferente, talvez por erro de digitação. Então, tem uma inteligência aqui por trás que vai fazer essa comparação de similaridade, tá? Feito isso, eu rodo o meu processo de unificação do meu aluno, tá? E aí ele vai criar o perfil único conectando com as outras bases, tá? Após o processo de unificação, eu vou criar as atividades, né? As atividades, elas são tudo que o meu aluno faz no meu sistema, né? É o percurso que o meu aluno caminha entre os outros sistemas. Aqui, por exemplo, né, eu tenho atividades dentro da escola, como provas, trabalhos em grupos, enfim, a parte de chamados, compras que o meu aluno faz extra, né, que é uma escola particular, então tem compras que esse aluno faz extracurriculares, tá? E aí eu vou meio que traqueando, né, todas as atividades que ele faz entre distintos sistemas, tá? Ocorrências aqui e o NPS aqui dos pais. Então, são as atividades que o meu aluno permeia entre distintos sistemas, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês. E a forma de criar uma atividade, né? Posso clicar aqui e mostrar. É tudo praticamente no code, low code, tá? Você vai relacionar, dar um nome, fazer o vínculo de qual tabela que vai estar vinculando com o aluno, o que você quer mostrar, né? Aqui, por exemplo, é o tipo da atividade, a nota do aluno, né? O que eu quero enxergar na linha do tempo do meu aluno. E é só dar next, next e Aqui criar essa só para atividade. complementar, Fê, as Por atividades favor. é justo isso, né? A linha do Uhum. tempo que aparece. Então, esse aluno fez essas coisas, mandou esses e-mails, ligou tantas vezes, comprou tal. Então, é exatamente o que vocês quiserem tratar como atividade, ainda que não seja necessariamente uma atividade. Então, por exemplo, se vocês querem diferenciar as reclamações que abrem no CRM e das reclamações que abrem num Reclame Aqui, e querem chamar de duas atividades distintas, vocês colocam. Se vocês querem trazer as atividades de participação de cursos extras que esse aluno se inscreveu na escola e quer chamar isso de atividade, uma vez que esteja essa entidade, né, esse cadastro subido aqui como fonte de dados, você simplesmente faz essa configuração, tá? E aí vai aparecer na timeline, como o Felipe tá mostrando, todas essas atividades cadastradas aqui, configuradas, né? Isso, perfeito. Obrigado, Dani. E aí, feito isso, né, eu vou sair dessa página. E aí, depois de atividades, né, a outra parte interessante para mostrar para vocês são a parte de inteligência, né? Então, temos aqui os 4 modelos já pré-definidos para uso, né, da própria Microsoft, ela libera, e cada modelo desse, ele diz, ó, no seu banco de dados é preciso que você tenha o ID do pedido, a data do pedido e o valor para ele calcular o Customer Lifetime Value, né? E aqui eu tenho criado. Então ele vai pontuar, ele vai falar para mim, ó, eu tenho valor de permanência desse meu cliente, 60% tem valor alto nessa minha base de dados, né? E
e 35% tem valor alto. E embaixo ele vai mostrar as influências do que eu tenho no meu banco de dados como informações, né, que influenciam esse modelo preditivo já pronto, tá? E aí, a partir daqui, eu posso segmentar depois, a partir desse modelo, criar segmentações de alunos, tá? Deixa eu voltar em previsões também. Mostrar para vocês um outro que também é pré-pronto de análise de sentimentos. Então, eu tenho pesquisas que rolam, né, dentro desse meu sistema, e aqui eu quero fazer análise do sentimento do que está vindo nessas pesquisas de suporte, tá? E aí ele vai me falar, olha, eu não encontrei aqui palavras negativas nas pesquisas que você rodou aí no seu sistema, e eu encontrei palavras positivas, né? Então, se houvessem palavras detratoras aqui, eu poderia também fazer uma segmentação de alunos que deram esse feedback para a escola, né? E aí você vai pontualmente sanar esse comentário, né? Fazer ações em cima deles. Deixa eu voltar aqui em previsões também. Eu vou mostrar a parte de recomendação, tá? Então, dentro do meu sistema, tem aquela... a gente tem as vendas extras, né? Que são extracurriculares, como venda de livro, venda de excursões, tudo que for extra, eu rodei esse modelo de recomendação e ele vai sugerir para alunos distintos o que eu devo recomendar para outros que têm similaridade com os alunos que compram livros, por exemplo, né? E aí eu vou fazer uma campanha focada nessas sugestões que a inteligência está me passando aqui, né? Então, agora eu vou passar para a medida, tá? A gente tem mais 5 minutinhos. A parte de medida são os nossos KPIs, né? Então, deixa eu ver algumas aqui. Total de mensalidade inadimplente. Então, tenho 100 mil de alunos inadimplentes. Isso são medidas que eu vou enxergar a alto nível, né? Como um todo, em todos os 3 polos. Total de mensalidades no último ano. Então, eu crio uma medida para somar tudo que já foi pago de mensalidade, né? A forma de criar as medidas também. Eu posso escolher ou por modelos, que já são modelos pré-definidos aí, que facilitam a vida, né? Na hora da criação, ou criar meus próprios modelos, próprias medidas, tá? Aí eu tenho as partes de agregação, né? Soma, média, contagem, e aqui eu coloco o atributo que eu quero somar, que eu quero contar dentro dos meus datasets que eu subi, tá? Agora voltando aqui. Eu vou passar para segmentos, tá? Aí na parte de segmentação, nada mais é que eu tenho as minhas medidas, eu tenho as minhas medidas de inteligência também, e aí a partir daqui eu vou criar segmentos, né, grupos de alunos conforme os meus KPIs do meu negócio, né? Aqui, por exemplo, eu fiz uma segmentação de qual é a quantidade de alunos que tem média menor que 7. Então, se for parte do negócio querer aumentar, fazer campanhas focadas nesses alunos que têm média menor que 7, eu vou focar diretamente neles, tá? Ele vai trazer uma lista de alunos para mim. E algo interessante é que eu faço essa campanha e essa campanha ela vai ser traqueada ao longo do tempo, né? Então eu vou ter noção, sei lá, daqui 30 dias, daqui 3 meses para frente, eu vejo se a campanha fez efeito ou não, tá? Se isso aumentou ou diminuiu o número de alunos que tiraram nota menor que 7, tá?
deixa eu ver, recomendação de produtos, né? Então, eu estou usando aqui em recomendação de produtos a previsão da inteligência artificial e eu estou fazendo uma segmentação para aqueles alunos que a inteligência vai propor, né, qual produto eu devo recomendar para um certo aluno. E assim, só lembrando, esses segmentos, eles estão conectados já automaticamente com o Dynamics, com o marketing, então eu uso para campanhas, mas também poderia estar conectado com qualquer outro sistema de campanhas que vocês tiverem. Quero lançar uma comunicação, uma campanha, mandar, não sei, algo em redes sociais, seja o que for, para essa lista específica desses alunos. Ele se conecta ou você pode exportar também, tá? Isso, perfeito. E aí aqui ele vai recomendar qual é o produto, né? Ele dá o score de qual é a probabilidade desse aluno aceitar esse produto. Ele me dá também qual é o produto que eu devo recomendar para ele. Eu posso integrar, né? Ou também posso fazer o download desse segmento, tá? E aí ao longo do tempo eu vejo se está sendo, se as campanhas estão aumentando ou diminuindo aqui a quantidade de alunos. Como está tudo integrado, né? Na medida que vai passando o tempo, eu vou vendo se as campanhas vão surtindo efeito aqui. Aqui. Ainda em parte de segmentação, a gente tem a parte de sugestão de segmentações, tá? Que aí a própria ferramenta ela vai sugerir, Quer falar alguma coisa, Luiz? Não. Tá. Tem a parte de sugestão. Então aqui, por exemplo, a frequência, né? Vamos ver. Pela transação, maior frequência, 5 membros. Vamos ver a sugestão. Tem alguma frequência aqui. 95 mais alto de frequência média de todos, tá? Aí tem que analisar, né? Porque como é uma sugestão da ferramenta, você analisa se faz sentido criar um segmento a partir da sugestão. E insights também, aqui eu vou comparar os segmentos que eu criei anteriormente, né? Então, por exemplo, eu tenho esses segmentos criados, eu quero saber se um segmento ele está sobreposto a um outro, né? Então, se os alunos que estão em menores que 7 estão nesse primeiro segmento, ele se sobrepõe ou tem similaridade com um outro segmento que eu vou escolher. Então, em sobreposições, eu sobrepus os alunos que têm média menor que 7 com os que têm CLV alto, tá? E aí ele me dá as sobreposições desses dois segmentos, tá? E aí ele me mostra também as porcentagens. Deixa eu seguir aqui. Também posso saber diferenças, tá? Deixa eu olhar a medida aqui. Então eu tenho 2 grupos, recomendação de produtos e alunos média menor que 7. Eu quero saber o que é distinto entre esses dois, tá? Ele me mostra o que é igual, quando a barrinha fica bem, uma igual a outra, e ele me mostra a diferença quando eu tenho discrepância, né? Então, eu tenho grupos que tem, são mais caboclos em um grupo e menos no outro, tá? Essa parte de insights. Agora, para finalizar, ou indo para a parte principal, né, que é enxergar o 360 do meu aluno. Então, todos os KPIs que foram criados, todas as atividades que foram criadas desse meu aluno, eu consigo ver no card dele, né? Então, é um card único que engloba todos os sistemas e dentro desse card eu estou incluindo todas as atividades que foram criadas anteriormente e as medidas por aluno, né? Então, aqui eu tenho as atividades, por exemplo, atividades.
Trabalho em grupo, trabalho de casa. Vamos ver ocorrências. Teve uma ocorrência leve no pátio. Tá? NPS do responsável. O responsável avaliou medianamente 5,55 aqui nas 3 pesquisas que teve do responsável desse aluno, tá? E aqui do lado direito, a quantidade de compras extras curriculares que ele fez, o número de atividades que ele desempenhou aí na escola, o total gasto de mensalidades ao longo do tempo, total gasto extra, né, extracurricular, número de ocorrência, média geral. Aqui, conforme os KPIs que você criar aqui nas medidas, ele vai aparecer aqui para cada aluno, tá? Deixa eu voltar aqui. Pegar um outro. Então, a mesma coisa, tá? E há um nível um pouco a mais, que é o nível geral, né? Eu consigo ver tanto os segmentos criados, né? E aí aqui ele me dá uma visão geral da saúde da minha instituição como um todo, né? E eu vejo também se cresceu ou aumentou cada segmento e a quantidade das medidas comerciais também que foram criadas, tá? Então, de maneira geral, são todos esses pontos aí que englobam o Customer Insights. Essa demonstração específica, ela é B2C, tá? Então, Business to Customer. Então, também dá para fazer um B2B, né? Eu estou na B2C, mirando diretamente o aluno como foco do negócio, tá? Posso só complementar aí, Felipe? Sim, por favor, Sim. Eu já terminei a minha parte, Certo. tá? Uma visão aí do business to business poderia ser uma visão agregando, né, consolidando os dados nos polos educacionais. Então, é uma outra visão que você também pode ter para o segmento educacional. No business to consumer, você tem a visão do aluno, né, e no business to business tem a visão do polo educacional. Então, a gente deixa aberto agora aí para questionamentos. Né? Isso. Deixa eu descompartilhar aqui, galera. Se alguém quiser Dúvida, compartilhar isso. alguma experiência ou alguma situação que de repente a plataforma poderia atender, né? Ou compartilhar a opinião de vocês, né? O que vocês acharam aí do Customer Insights. Tá? Se alguém tiver alguma limitação aí pode colocar no chat que a gente vai responder. Tá? Pessoal, ficou bem explicado. Gente, não precisa ficar com vergonha, não. Se tiver alguma dúvida, pode mandar. O Rodrigo mandou uma carinha sorridente. Ele não tá com dúvida. Legal, pessoal. A gente vai disponibilizar os contatos, né, para vocês. Ficamos à disposição também, depois, se vocês quiserem mandar alguma coisa, se tiver alguma dúvida também em relação ao licenciamento, né? A gente fica à disposição para apoiá-los. Legal, pessoal. Obrigado a todos pela presença. Encerramos por aqui. Obrigada, boa tarde para todo mundo. Obrigado, Aline. Obrigado a todo mundo. Obrigada, pessoal.